Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 223 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias e a nossa porção diária de hoje, ela vai do capítulo de número 15 até o capítulo de número 17. Perdão, o capítulo 14 até o capítulo 17. Amém? Separe um tempo, se dedique a essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 17 e os versos 7 e 8. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Amém? Bom, nós temos visto, como o povo de Judá tem se permanecido rebelde, diante das palavras do Senhor através da vida do profeta Jeremias. E quando nós chegamos no capítulo de número 14, agora nós vamos perceber que não é apenas a rebeldia do povo de Judá o único problema, porque enquanto Jeremias se preocupa em levar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, por outro lado, nós temos falsos profetas que estão trazendo uma palavra que não é de Deus, uma palavra que não é verdadeira. Bom, como que nós podemos identificar um verdadeiro profeta de um falso profeta, Porque muitas das vezes o falso profeta, ele tem aparência, ele tem o comportamento, ele tem a maneira de falar, a maneira de agir de um homem de Deus, Eu acho que uma das melhores maneiras de nós identificarmos um falso profeta é quando ele quer agradar as pessoas, mesmo sabendo dos seus pecados, Balaão, por exemplo, que é um dos maiores exemplos de falso profeta que nós temos na Bíblia, ele não erra as profecias. E ele é um falso profeta, Como nós podemos saber, então? É porque Balaão estava tentando agradar Balaque, E aqui nós vamos ver a mesma coisa. O povo estava em pecados horrendos, Idolatria, feitiçarias, além da rebeldia contra Deus, um coração endurecido, que não se arrependia dos seus pecados. E agora vem profetas dizendo o oposto de Jeremias. Enquanto Jeremias dizendo, olha, Deus vai enviar uma nação do norte, essa nação vai destruir a nossa cidade, vai destruir Jerusalém. Os profetas falsos, eles diziam, não haverá guerra, não haverá fome e não haverá destruição. Não é diferente nos dias de hoje. É preocupante até o tempo que nós estamos vivendo, porque diante de tudo que está acontecendo no mundo, nós vemos pessoas apenas pregando, Deus vai te dar uma vitória, Deus tem uma bênção reservada para você, Deus é contigo, quando as pessoas deveriam estar pregando que nós temos que nos arrepender dos nossos erros, buscar o Senhor enquanto há tempo, porque nós temos visto diante dos nossos olhos uma destruição muito clara, Então está notório de que os últimos dias, os últimos tempos têm chegado. E esses profetas falavam isso, que Deus não estava irado com o povo. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 14. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que os tenha mandado, dizem que não haverá guerra, nem fome nesta terra,
esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Então você observou que igual a mensagem que predomina a boca das igrejas, dos pastores, dos ministros, dos pregadores de hoje, predominava na boca dos falsos profetas. São mensagens que não falam a verdade para o povo, que não falam do arrependimento, que não falam do pecado, nem da conversão. Então temos que estar atentos, temos que tomar cuidado. Amém? Lá no capítulo 15, nós vamos ver que isso tem cheirado tão mal aos olhos de Deus, que Deus usa a imagem de duas pessoas, o nome de duas pessoas, que para Deus foram homens que obedeceram a sua palavra, que cumpriram o seu propósito, que é Samuel e Moisés. E Deus diz que nem mesmo se Samuel e Moisés orasse por este povo, Deus o ouviria, né? Você se lembra que Jeremias já orou algumas vezes por este povo e Deus diz para ele não orar mais. E agora Deus usa figuras mais importantes do judaísmo, né? Que Moisés e Samuel. E Deus diz também que não ouviria eles por causa deste povo. Então, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a idolatria, a rebelião, né, que seria a resistência à palavra de Deus, né, são pecados assim que realmente o Senhor enxerga com maus olhos, todos os pecados, né, mas esses realmente ferem aí o coração de Deus, né? Bom, então nós vamos observar que lá no capítulo 15, Jeremias ele vai lamentar pelo povo pela terceira vez. Então nós já tivemos 2 lamentos de Jeremias, agora nós temos o terceiro. E Jeremias chega a dizer, né, Senhor, lembra-te de nós, lembra-te de mim, a tua palavra está na minha boca, está no meu coração, e eu tenho tomado parte dela. Então Deus diz para Jeremias que ele deveria se arrepender também dos seus pecados. Jeremias também deveria mudar o seu comportamento e então o povo ouviria as palavras da boca dele, né? Logo em seguida, no capítulo 16, Deus manda Jeremias não se casar e não ter filhos, né? O que nos mostra então que Jeremias vai ter aí uma vida solitária, né? Por que Jeremias não deveria se casar? Aparentemente parece que Deus está sendo cruel com Jeremias, parece que Deus está sendo severo, duro com ele. Mas na verdade Deus estava prevendo, né, o sofrimento que Jeremias enfrentaria quando os babilônicos viessem, porque ele perderia sua esposa e os seus filhos também. Então, na verdade, o que parece ser crueldade é um ato de misericórdia de Deus para com Jeremias. Isso nos ensina algumas coisas importantes. Às vezes, Deus nos proíbe, nos inibe de conquistarmos e vivermos algumas coisas. E nós achamos que Deus está sendo ruim para conosco, quando na verdade Ele pode estar nos livrando de sofrimentos vindouros. Então, Deus fala para Jeremias falar ao povo, lá no verso 5, que Deus estava retirando de Israel a paz, a bondade e a compaixão. E eles questionam por que Deus está tirando a paz, a bondade e a compaixão, né? Então Deus diz, porque os pais de vocês me abandonaram e foram atrás de outros deuses, de outros ídolos, e não têm prazer em obedecer a minha lei. E vocês que estão ouvindo as palavras de Jeremias estão fazendo pior, porque eu estou repreendendo vocês e vocês estão endurecendo o coração. Então nós temos aqui um problema muito sério. O abandono a Deus não é quando nós saímos da igreja. O abandono a Deus é quando nós rejeitamos a palavra de Deus e mesmo estando dentro da igreja, adoramos outros deuses, seguimos outros costumes e não temos prazer, como por exemplo, numa leitura bíblica, num tempo de oração, né? Isso cheira mal aos olhos do Senhor. Bom, lá no capítulo 17, nós vamos ter então uma clareza de Jeremias
uma metáfora através da profecia, mostrando qual é a diferença de alguém que ouve a palavra de Deus e de alguém que não ouve a palavra de Deus, de alguém que confia no Senhor e de alguém que confia no homem. Bom, do capítulo 17, do verso 5 até o verso 8, se você colocar ele em paralelo com o Salmo 1, você vai ver uma semelhança extraordinária, né? E ele diz que maldito é todo aquele que confia no ser humano e que faz dessa carne mortal o seu próprio braço, né? O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que quando nós confiamos na pessoa humana, isso pode ser o outro ou nós mesmos, nós estamos nos tornando malditos, porque o homem não é confiável. Todo homem é pecador, todo homem está sujeito ao erro e à falha, por mais dedicado que essa pessoa seja, por mais empenhado que essa pessoa seja. Mas Deus está olhando aqui para homens cruéis, não são homens fiéis, homens justos, né? Homens que já foram alcançados pela graça de Deus. Deus está olhando para os próprios reis de Judá e está olhando para as nações vizinhas em quem Israel vinha colocando a sua confiança. Nós já vimos no livro do profeta Isaías como Israel, muitas das vezes, fazia aliança, né, com a própria Síria, com o Egito, né, nações que não eram confiáveis. Então, o que acontece com essa pessoa? Ao invés de ver bênçãos sobre ela, vem maldições, né? E essa pessoa, com certeza, vai ter um coração que se desvia de Deus. Observe uma coisa, pegue conselhos com alguém que busca o Senhor e essa pessoa vai te estimular a buscar a Deus. Pegue conselhos com homens que não buscam a Deus e eles vão te fazer abandonar o caminho de Deus. Bom, e qual tipo de maldição que vem sobre essa pessoa? Primeiro, ela vai passar por um tempo de solidão, porque esses mesmos homens vão abandoná-la e Deus também não estará com essa pessoa. O que mais? Essa pessoa vai perder a percepção de quando virá o bem, porque a palavra de Deus não chega ao coração de quem abandona Deus. Terceiro, essa pessoa, infelizmente, vai provar, ao invés da prosperidade e da vitória, a derrota e a sequidão. Por outro lado, aquele que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, observa que tudo remete a Deus aqui. Essa pessoa é como uma árvore. Lá o maldito é como um arbusto. O que confia é como uma árvore. E essa árvore não está em qualquer lugar. Ela está plantada nos lugares que têm águas. O arbusto maldito está no deserto. Olha que diferença, né? Então, essa pessoa, ela é regada pelas águas de Deus, ou seja, a pessoa que confia no Senhor, o Espírito Santo rega a sua vida, né? Ela tem raízes profundas e essas raízes também estão regadas. E como essa pessoa está hidratada pelo Espírito Santo, ela não teme o calor, ou seja, ela não teme o tempo da dificuldade. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele passa aflição igual qualquer pessoa. Ele passa lutas, passa problemas como qualquer pessoa, mas ele não teme os problemas e as adversidades, porque o Espírito Santo fortalece essa pessoa. Bom, essa pessoa não perde, não sofre danos, porque as suas folhas não murcham e nem ficam secas, elas ficam verdes, porque o Espírito Santo está regando ela, né? E quando chegar o ano da profunda sequidão, né, ela não vai ficar perturbada. Por quê? Porque ela continuará dando frutos mesmo no tempo da dificuldade. Olha que coisa interessante. Diante desse paralelo, Deus vai dizer o que para Israel? Que o coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. E o coração é desesperadamente corrupto. E ele diz, quem pode entender o coração humano? Então, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque existe um costume no meio humano
em que as pessoas dizem assim, segue o teu coração. Não, olha, o teu coração está te mandando, vai, faz. E a palavra de Deus é o contrário. O teu coração está te mandando fazer alguma coisa, não faz não. O teu coração está te enganando. Vai pelo que o Espírito Santo te diz fazer, te manda fazer. Vai pelo que a palavra de Deus te manda fazer, né? Olha o que Deus diz no verso 10. Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Todo aquele que abandona a Deus, todo aquele que abandona o Senhor, esse vai ser envergonhado. É como um nome escrito na areia. Quando vem o vento vem e apaga o nome. Ou se alguém passa ao pé, apaga aquele nome que foi escrito na areia. A pessoa que abandona Deus rapidamente será esquecida. Amém? Bom, quero terminar o devocional de hoje falando do quarto lamento de Jeremias. E Jeremias novamente vai questionar a Deus, porque as pessoas agora não apenas estão agredindo ele, mas estão duvidando das palavras dele, dizendo, olha, você profetizou, não vai se cumprir a tua palavra, não é de Deus a tua palavra. Então Jeremias no verso 14 diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Preste atenção que a nossa cura depende de Deus e a nossa salvação também depende de Deus, aquele que é e deve ser o nosso único louvor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Senhor, oramos para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós e para que o Senhor venha nos ajudar. Temos observado, Senhor, que a dureza do coração do povo de Judá, temos observado que a sua rebeldia impedia com que o Senhor os abençoasse e fosse provedor para com eles. Por isso eu oro, Senhor, não deixe que o nosso coração seja enganoso, como do povo de Judá. Não permita, Senhor, que nós venhamos confiar mais nos homens do que em Ti, ó Pai, mas que a nossa confiança, que a nossa esperança esteja no Senhor, que nós venhamos obedecer a Tua palavra. Assim, o Senhor nos abençoará e derramará sobre nós a sua misericórdia. Não somente hoje, Jesus, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precise dessa mensagem e se você não estiver inscrito, se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.